Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham este nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz e bem para todos vocês. Chegamos ao 22º domingo do tempo comum e neste dia nós queremos refletir sobre o texto do Evangelho, que é Lucas, capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 14. Como se vê, é um texto quebrado, mas essa quebra não chega a comprometer a compreensão. O contexto é o caminho de Jesus para Jerusalém com seus discípulos, que no Evangelho de Lucas possui uma relevância maior do que nos outros evangelhos. Para Lucas, o caminho não é apenas um percurso físico-geográfico, mas é, acima de tudo, um itinerário catequético. É um programa formativo, além de ser metáfora da própria vida e da comunidade cristã. Por isso, desde o começo, Lucas põe Jesus em caminho. Ainda no ventre de Maria, quando ela sai apressada rumo a uma cidade da Judéia para visitar Isabel, que, por sinal, foi o evangelho do domingo passado, por ocasião da solenidade da Assunção. E no final do Evangelho, ele apresenta a primeira aparição de Jesus ressuscitado também no caminho, no episódio dos discípulos de Emaús, no capítulo 24, e no segundo volume da sua obra, que é o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas coloca também a igreja em um caminho permanente. O trecho escolhido para a liturgia de hoje apresenta Jesus numa refeição festiva, num dia de sábado, na casa de um fariseu. A refeição, para todas as culturas antigas, possuía um valor sagrado. Na cultura judaica, era, acima de tudo, um momento de memória e rendimento de graças a Deus pelos favores feitos por Ele em favor de Israel ao longo da história. No mundo greco-romano, que Lucas também conhecia muito bem, a refeição era também ocasião de ensino e aprendizado. Através dos diálogos travados entre os comensais, de modo que o banquete se tornou um elemento importante até para a filosofia grega e foi considerado, inclusive, um gênero literário próprio. Nesse texto de hoje, Lucas procura sintetizar e conciliar as duas perspectivas, aquela judaica e aquela greco-romana. Por sinal, Lucas é também o evangelista que mais apresenta Jesus participando de refeições e interagindo com as pessoas dentro das casas, como alguém que se faz próximo de todos, de publicanos e pecadores, mas também de fariseus, como no Evangelho de hoje. E vale lembrar que essa refeição do Evangelho de hoje é a terceira que Lucas apresenta Jesus fazendo na casa de um fariseu e nas 3 vezes há conflito. E o primeiro versículo do texto de hoje já sinaliza o conflito quando diz que aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. De fato, junto a fariseus, num dia de sábado, Jesus com eles é sinônimo de conflito. O retrospecto, não apenas do evangelho de hoje, mas de todos os evangelhos, indica isso. E a última informação do primeiro versículo de hoje é decisiva, quando diz que os fariseus observavam Jesus durante a refeição. E é claro que essa observação não era motivada por uma admiração à pessoa de Jesus, mas tinha uma função fiscalizadora. Uma vez que Jesus era conhecido pelos próprios fariseus como alguém que relativizava a lei, principalmente o preceito sabático. E os versículos que a liturgia de hoje salta, os versículos de 2 a 6,
mostram exatamente isso. É o relato da cura de um hidrópico em dia de sábado e, como se sabe, os fariseus criticavam Jesus quando realizava curas em dia de sábado. Mas o trecho selecionado pela liturgia se concentra na refeição em si. E na continuidade, diz que também Jesus observava os fariseus, ou seja, observava os participantes daquela refeição. Tanto observava os convidados quanto o anfitrião. E faz, como consequência dessa observação, ele faz sérias advertências e recomendações sobre o comportamento deles. A primeira observação é para os convidados, que escolhiam os primeiros lugares, e a segunda é para o anfitrião, que selecionava os convidados pensando na retribuição. Essas observações, obviamente, não são regras de etiqueta para um banquete, mas são formas de denúncia, e denúncia muito séria, à sociedade e à religião da época, o que vale ainda para os dias atuais. Naquela refeição, Jesus viu uma miniatura da sociedade e da religião do seu tempo, marcadas pela competição, pela busca de privilégios de uns e, consequentemente, pela exclusão de outros, ou seja, pela marginalização. E a advertência que ele faz aos convidados, não é, que o narrador chama de parábola, se baseia numa passagem do livro dos Provérbios que diz: não te vanglories na frente do rei, nem ocupes o lugar dos grandes, pois é melhor que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado na frente de um nobre. Esta passagem se encontra no livro de Provérbios, capítulo 25, versículos de 6 a 7. Jesus se baseia nela e faz a sua denúncia também em uma linguagem sapiencial. Se trata, obviamente, de um convite à humildade e uma renúncia ao espírito de competição. A concentração de privilégios gera desigualdades e, por isso, dificulta a instauração do reino de Deus, o que explica a preocupação de Jesus. E a advertência ao anfitrião é um complemento a essa advertência aos convidados. É um convite à gratuidade nas relações e também uma denúncia séria às desigualdades do mundo que precisam ser superadas para o reino de Deus se estabelecer. Jesus contrasta 4 categorias de pessoas a partir do que observou naquela refeição e que refletia a sociedade da época. Os convidados daquele anfitrião, ou seja, os participantes daquele banquete, eram amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos do anfitrião. Somente pessoas que poderiam retribuir o convite, constituindo assim um círculo vicioso e perpetuando um mundo desigual. Por outro lado, Jesus propõe como convidados ideais pessoas que não poderiam retribuir ao convite, pessoas marginalizadas, excluídas, representadas no texto por também 4 categorias: pobres, aleijados, coxos e cegos. Então, o que parece ser uma mera substituição de convidados no banquete é, na verdade, imagem de uma reviravolta na história. A reconfiguração do banquete, como Jesus propõe, é a imagem de um mundo novo, proposto logo no início do Evangelho de Lucas, no Cântico de Maria, e confirmado no texto deste domingo. E o resultado para quem adere a essa proposta é a bem-aventurança da vida em plenitude, a consumação do reino que já começa neste mundo. Que o banquete reconfigurado por Jesus nos ajude, portanto, a promover a construção de um mundo novo
começando pelas nossas comunidades cristãs, por meio da inclusão e da superação das desigualdades. Um bom dia a todos e todas que nos acompanham, um abençoado domingo e que, de fato, a liturgia deste dia nos provoque, nos interpele e nos questione.